Pessoal, nós vamos dar início a esse curso e vamos tratar da ação de fixação de alimentos. Essa ação nós dividimos em duas partes, em razão da extensão da matéria, mas nós vamos iniciar falando da previsão normativa dos alimentos. Os alimentos ele tem uma previsão normativa ampla, como a gente pode notar. Você encontra o tema alimentos em diversos diplomas legais, bem como em diversos dispositivos legais. A gente encontra como, por exemplo, no Código Civil, Constituição Federal, no Código de Processo Civil, na própria Lei de Alimentos, no Estatuto da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, é um tema muito importante, muito relevante, e por isso tem uma previsão normativa ampla, tá? E os alimentos que nós vamos tratar nessa ação, na verdade, a ação de fixação de alimentos, vai ser com base nos alimentos, com base no vínculo familiar. Porque a obrigação alimentar, a gente sabe que ela possui várias fontes. E quais são as 4 principais fontes? O vínculo familiar, o testamento, a responsabilidade civil e a convenção. E nessa ação de fixação de alimentos, nós vamos tratar dos alimentos com base justamente no vínculo familiar, ok? Tá. Quando que eu utilizo esse instrumento processual na prática? Quando que cabe uma ação de fixação de alimentos? Quando as partes não chegam a um consenso sobre o pagamento da pensão, bem como sobre o valor dessa pensão. Então, nesse caso, o credor de alimentos, que a gente também chama de alimentando, promove uma demanda chamada fixação de alimentos. A competência dessa ação de fixação de alimentos está no artigo 53, 2 do Código de Processo Civil, que é o domicílio de residência do alimentando. A legitimidade está prevista no artigo 1694 do Código Civil. E esse artigo é interessante a gente notar que ele nos traz quem são as partes legítimas, tanto para pleitear os alimentos, como para prover os alimentos. Na prática, o que a gente vê, a maior incidência de processo de fixação de alimentos são os filhos pleiteando alimentos em desfavor dos seus genitores. Mas isso não significa que nós só temos ações desse tipo. Como você nota do artigo 1694, os alimentos eles não se limitam aos genitores. Os alimentos eles podem ser pleiteados pelos parentes, pelos cônjuges e pelos companheiros. Tá? Valor da causa numa ação de fixação de alimentos. A previsão legal ela também está no Código de Processo Civil, no artigo 292, inciso 3. Tá? E aqui a gente não tem muita controvérsia. Na ação de alimentos é a soma de 12 prestações mensais. Então, se você vai entrar com uma ação de alimentos e pleitear alimentos no valor de R$1.000, o valor da causa tem que ser de R$12.000 nos termos da lei, ok? Vamos falar um pouquinho aqui de alimentos para filhos menores, porque como a gente viu, nós temos diversas possibilidades de pleitear alimentos, pelos parentes, pelos cônjuges ou pelos companheiros. Agora nós vamos tratar um pouco dos alimentos para filhos menores. O que é importante a gente observar nesse tipo de processo? O binômio necessidade versus possibilidade. Muitos falam, para a doutrina moderna, inclusive muitos da jurisprudência, preferem falar trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. E reparem que é exatamente nisso que o julgador ele precisa voltar a sua atenção e aprofundar a sua análise na hora de fixação desses alimentos. Tá? Pedidos liminares. Cabe pedido liminar na ação de fixação de alimentos? Por óbvio que sim, e a previsão legal é no artigo 4º da própria Lei de Alimentos, ok? O que a gente costuma falar nas demandas familiares? Sobretudo nas demandas
que tratam de alimentos, que a urgência ela está intimamente ligada ao tema alimentos. Quem precisa de alimentos não tem condições de esperar todo o trâmite processual, que a gente sabe que às vezes perdura por mais de 5 anos. Então veja que o próprio artigo 4º da Lei de Alimentos coloca que os alimentos provisórios serão fixados no início do processo. E para isso o juiz não precisa aguardar toda a fase probatória. Ele não teria condições no início do processo de se aprofundar, mas ele não precisa disso para tratar de uma liminar. Então, na fixação de alimentos provisórios, e aqui no caso de filhos menores, basta a gente comprovar a relação de parentesco. Basta anexar com a petição inicial certidão de nascimento. Anexou a certidão de nascimento, o juiz de pronto, ele precisa fixar os alimentos provisórios, tá? Mas a dica que a gente dá é o seguinte: sempre instruir a petição inicial com a maior quantidade de provas possíveis. Porque muito embora os alimentos sejam fixados no início do processo de maneira provisória, se o juiz não tiver o mínimo de elementos, a mínima prova da capacidade de pagar esses alimentos do alimentante, ele vai fixar um valor com certeza irrisório. E aqui eu trago para vocês uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que fixa alimentos provisórios. Veja que ele fixa alimentos provisórios em 3 salários mínimos para 2 crianças. E ele deixa bem claro que os indícios de prova que amparam a conclusão de que o agravante tem condições de arcar com o valor fixado. Ou seja, além de comprovar a relação de parentesco, com certeza que a parte comprovou minimamente a capacidade de pagamento do alimentante. Isso é muito importante na hora de fixação do valor, ok? Nos vemos em breve na segunda parte.